insetos, lobos, pássaros, e qual deles era melhor? E ela disse dentro da compreensão que essas eram perguntas estranhas ao mesmo tempo. Meng bruscamente levantou a cabeça e fechou os olhos, abrindo bem a boca. Riu e perguntou de quem a carne tinha um gosto melhor, e a garota continuou a deitar no chão com feridas enormes. E disse que estava pedindo ajuda imediatamente. Depois de ouvir este homem, com um movimento hábil de seu pé, pisoteou a cabeça dela, enchendo tudo com uma grande quantidade de sangue. E ela só conseguiu gritar alto antes de morrer. O homem virou a cabeça bruscamente para o lado, levantando um pouco e com uma expressão maluca no rosto, sorrindo amplamente. Disse que achava que todos eles já entendeu quem ele era. E eles têm a personificação da classe S aqui também. E então eles vão se divertir juntos. Homens se viraram bruscamente para o lado e ficaram em seu lugar, dizendo que, antes disso, enquanto bem, na frente dele havia um intrigado, e não entendeu o que estava acontecendo. Sam. Quem estava pensando neste homem? E atrás dela, no chão, estava um Doc surpreso. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a punição por acordar cedo acabou. No mesmo momento, homens com expressão surpresa e alegre em seu rosto, em completa loucura, encontrou-se bem na frente de Sam, que ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. Olhando para frente com um olhar em branco, e se virou para ela e disse que ela era muito bonita. Enquanto as notificações do sistema de janelas notificou-o de que ele tinha permissão para se mover novamente. Doc imediatamente começou a se levantar de seu assento, apoiando-se em sua perna, e levantou a cabeça um pouco mais alto, olhando para frente com um olho cerrado, seus dentes de insatisfação e tremiam por toda a parte, enviando uma mensagem para o Papai Noel. Apresse-se e pense que ele tinha perdido muito sangue. Sam deu um passo brusco para o lado e imediatamente perguntou quem ele era, e ele colocou o pé no chão. Disse que aparentemente ela estava interessada. Bem manteve uma mão no cinto e inclinando-se um pouco para a frente, com um sorriso malicioso e presunçoso, perguntando se ele deveria dizer a eles, e Sam continuou a ficar em seu lugar bem na frente dele com expressão surpresa e incompreensível em seu rosto. Enquanto o protagonista raciocinou que 1 em cada 5 desastres destrutivos. Imediatamente depois disso, uma imagem de homem apareceu em sua cabeça, de pé coberto de sangue e segurando a cabeça de um inimigo derrotado em sua mão. Enquanto uma chama laranja furiosa brilhante queimou em torno dele, e ele raciocinou que este homem que destruiu Cronos foi um desastre de perguntas. Também, imagens do inseto, rainha deitada no chão, bem na frente do fogo, e chorando, fazendo uma expressão descontente em seu rosto. Apareceu em sua cabeça. E ele raciocinou que esta era a razão pela qual Antinous
queria destruir a terra, em seguida, ficou no lugar entre os brilhantes chamas e olhou para baixo com indiferença e compostura, enquanto todo o seu rosto estava coberto de sangue. E o protagonista continuou a raciocinar que ele era um cara que se tornou um herói após a destruição de Cronos e chegou à Terra para continuar sua jornada. Então ele continuou a argumentar que ele nasceu da Terra. Myeonggil cantou. E ele continuou a ficar em seu lugar, com a mão no cinto, e disse que ela deveria responder. E todos estavam se perguntando quem ele era. E o suspiro assustado ficou bem na frente dele, não entendendo o que está acontecendo. Ben olhou para frente com um olhar desapontado e, inclinando levemente a cabeça para o lado, continuou a segurar o rosto da garota. E disse que realmente evita conversas com outras pessoas e simplesmente cora. E ela só tem um rosto bonito ou tem ideias terrenas sobre a beleza já mudou. E Filho estava muito insatisfeito com o que ela ouviu e olhou para frente com uma ameaça. E olhar furioso, rangendo os dentes, dizendo que ele falou demais, enquanto o Doc lhe enviou uma mensagem que ela não deve responder a perguntas. No mesmo momento, ela bruscamente voltou, olhando para frente com surpresa e incompreensão, onde Doc estava sentado no chão, apoiado em sua perna e segurando o punho de sua lâmina em sua mão. Imediatamente após isso, o homem olhou para frente com um olhar arrogante, olhar e com a boca ligeiramente aberta. Disse que ela estava olhando na direção errada. E ela só deveria olhar para ele. E provavelmente este era o namorado dela. E Sam bruscamente tirando a mão do rosto dela, olhou para ele com um olhar ameaçador e condenador, dizendo que ele deveria tirar as mãos, enquanto a janela de notificação do sistema notifica que foi dada a resposta à segunda questão. Homens ficaram no mesmo lugar, virando a cabeça ligeiramente para o lado. E olhou para frente com grande surpresa, sem dizer nada, na mão que ele colocou direto na frente dele. E estava tremendo violentamente ao mesmo tempo. A janela de notificação do sistema notificou que o segundo selo havia caído do retorno. Myeonggil cantou. E San, dando um passo para trás, coloque várias lâminas diretamente na frente dela e olhou para frente, com uma ameaça, expressão calma em seu rosto, enquanto Mian continuou a ficar no mesmo lugar. E disse que isso significa que este é um namorado dela. E todos esses 100 anos, ele sofreu terrivelmente em outras dimensões. Até roxo, brilhante. Energia começou a aparecer logo acima de sua cabeça. Depois de tudo o que aconteceu, ele continuou a ficar no mesmo lugar, com uma expressão arrogante no rosto. E disse que eles vivem com calma neste mundo. E colocou a mão para frente, apontando com o dedo indicador bem na frente dele. E ao lado dele, um pequeno círculo com roxo brilhante. Energia começou a se reunir, enquanto a notificação do sistema na janela notificada
que o personagem havia ativado um pequeno fogo negro. Borda, ao mesmo tempo. Ele emitiu uma enorme força para a frente de seu dedo. E destruiu tudo ao redor dele, e filho se esquivou pulando para o lado do. Continuou a sentar no mesmo lugar. Levantou a cabeça e ficou muito atordoado com o que estava acontecendo. Quando de repente, como se do nada, um enorme flash de chama amarela apareceu bem na frente dele, Doc. Cobriu o rosto com as mãos e ficou muito assustado. Fechando os olhos e rangendo os dentes, pensando que era um canhão preto que queimou todo o Cronos para o chão, enquanto uma enorme quantidade de chama violeta-amarela brilhante pairava em torno dele. No mesmo momento, o protagonista abriu um de seus olhos e olhou para frente, rangendo os dentes, continuando a cobrir o rosto com as mãos, e pensei que doía muito doloroso. Ele se sentou no mesmo lugar, no meio da chama. E foi muito surpreso e pasmo com o que tinha acontecido. Continuando a cobrir o rosto com as mãos, e pensei que não doía. E foi realmente aquele terrível canhão preto. Neste momento, Sam, com grande velocidade, empurrado do chão, seguiu em frente com uma expressão ameaçadora em seu rosto. Ben! Ben! Sua mão com uma lâmina preta. Nele direto na frente dela, imediatamente. Depois disso, ela atacou furiosamente com sua lâmina, cortando o ar nos homens, que se esquivou de cada um de seus ataques com grande facilidade, e disse que porque ela era tão forte e aparentemente também voltou, ou ele simplesmente se tornou tão fraco o protagonista. Continuou a sentar no mesmo lugar, assistindo o que estava acontecendo com um olhar surpreso e incompreensível. Ele achou estranho e com 2 selos removido, ele deve ser muito mais poderoso. Talvez tenha sido Sam quem se tornou mais forte, mas definitivamente não muito até as notificações do sistema Windows. Notificou que a lista de personagens exclusivos, a habilidade foi ativada. Meon continuou a se esquivar dos golpes e recuar um pouco, olhando para frente com surpresa e medo. Até uma janela de notificação do sistema apareceu ao lado dele com informações sobre Mian e o personagem de Sam, suas habilidades e características. O protagonista continuou a olhar para a notificação do sistema. Janela com as características do personagem e com surpresa em seu rosto. Pensei que, por algum motivo, ele estava mais fraco do que na atualização. E talvez este tenha sido o trabalho de Berran, enquanto várias projeções azuis, parecido com Suihon, apareceu ao lado dele, após o qual ela e várias de suas cópias correu para frente com grande velocidade e olhou ameaçadoramente para frente enquanto Dot sentou-se de joelhos atrás deles, segurando sua lâmina na mão. Gritou alto virando Sei para Sulon e Sam, dizendo que eles precisam atacá-lo agora. E pensei que ele não sabia qual o motivo. Foi, mas esta era a chance deles.
Mian continuou a se esquivar dos golpes furiosos que o sol lidou com ele com um movimento hábil de suas lâminas com a mão, enquanto Suyan Clona estavam indo em direção a ele em grande velocidade, cada vez mais perto, e Dot gritou que eles deveriam matá-lo. E pensei que agora era o momento certo. Doc ficou em ambas as pernas, segurando a lâmina bem na frente dele. Liberou uma enorme quantidade de energia azul para fora. Boca bem aberta. E olhou para frente com um olhar confiante, dizendo que eles deveriam e não responda suas perguntas. E pensaram que poderiam vencer mesmo sem o vento. Caminho, enquanto várias janelas de notificação do sistema aparecer bem na frente dele, notificando de aumentar suas características e moedas gastas, bem como atingir o limite de estatísticas deste cenário bem. Virou-se bruscamente e olhou para frente em grande surpresa quando uma cor azul brilhante apareceu atrás dele. Um traço parecido com tinta apareceu no ar como se, do nada, esticado no ar até a janela de notificação do sistema. Notificado de que a música leva a um só. Estigma foi ativado então. Ficou no mesmo lugar, olhando para o lado com grande surpresa e medo, enquanto as pessoas o cercavam por todos os lados. E Doc estava em direção a ele com uma lâmina em suas mãos. E de um lado estava Sam, preparando-se para atacar com sua lâmina. Enquanto do outro lado várias cópias de Suyan correu em sua direção. Homens ficaram em seu lugar, assistindo com medo. E disse que ele não poderia ter essa habilidade no escuro, que estava no céu, acima dele. Balançando sua lâmina amplamente, cerrou os dentes com uma expressão furiosa no rosto. Enquanto o sistema notificou os haitianos. Window notificou que sua espada está cheia de canções, deixado pelo grande general da guerra no mesmo momento. Memórias de uma novela que ele leu surgiram na cabeça do protagonista, que dizia que no 28º dia o céu estava claro. E ele foi fazer negócios oficiais. Doc de repente parecia congelado no espaço e expresso. Confusão e perplexidade em seu rosto. Olhando para frente com uma expressão surpresa. No mesmo momento, o pai levantou-se na cabeça que essas linhas estavam falando sobre o general imediatamente após. Ele foi atingido no estômago e voou de volta, gritando de dor enquanto o homem fazia sua escolha com as pernas. Direto na frente dele. A janela de notificação do sistema, notificado sobre um cenário de sobrevivência adicional. Suas condições e características, bem como o tempo restante de 7 dias. Na cabeça do protagonista, memórias surgiram do romance, que foi reproduzido na tela de seu telefone. E ele raciocina que tais pessoas foram faladas sobre o início dos métodos de sobrevivência. Depois do lembrou o segundo método de sobrevivência bem. Ficou em uma perna, estendendo-se muito direto na frente dele depois de golpear. E Sun e Suyang ficaram ao lado dele. Armas prontas e estavam muito tensas enquanto Doc voou para o lado e raciocinou.
que aqueles que invadem as dimensões de outras pessoas. Por uma questão para sobreviver, que é devolvido. Mian ficou em seu lugar levantando cabeça erguida e coçando a parte de trás da cabeça, olhando em frente com um arrogante louco expressão em seu rosto, dizendo que ele estava com muito medo também. E ele pensou que estava acabado, e o protagonista, razão pela qual foi o retorno Myong-Yu-san. Doc deitou no chão tossindo sangue e olhou para frente, com uma expressão séria no rosto, segurando a mão no estômago. E com a segunda mão, ele segurou a lâmina, que estava ao lado dele, pensando que no final não havia nada útil na gravação do general. E por que ele geralmente descreveu este leão? Continuou a ficar em seu lugar, com um braço apoiado em sua cintura e o outro coçando a nuca, olhando para frente, com uma expressão vazia em seu rosto. Bem atrás dele, cópias de Swan estavam chegando em grande velocidade de todos os lados, com olhares furiosos, preparando-se para atacar. De repente, todos eles imediatamente fizeram seus ataques. E Sou Yan disse que ele deveria calar a boca e morrer. E Maia, inclinando-se para frente um pouco, virando para trás, com uma ampla sorriso em seu rosto refletido seus golpes, e disse que ela também estava bem. Quantos anos ela tem e provavelmente está no ensino médio? Mian voltou com uma expressão arrogante no rosto, cheio de indiferença, dizendo que ele não tinha feito nada para eles, e ele era tão bonito. Aqueles que retornaram foram simplesmente um presente do destino. E não havia nada a recusar enquanto Swan ficou muito indignada com o que ouviu e com raiva nos olhos, abrindo os olhos boca arregalada. Brandiu uma lâmina e disse que era louco. E estava falando algum tipo de bobagem. Várias cópias dela. Continuou a lançar golpes furiosos nele e no homem. De repente, curvando-se, esquivou-se deles e olhou de volta com uma expressão presunçosa no rosto, após o qual ele se virou bruscamente para o lado, com um sorriso no rosto e um olhar louco. Disse que eles provavelmente eram dos caçadores. Associação, porque geralmente são eles que são devolvidos. E Suon estava muito dividido e aberto, sua boca aberta de insatisfação, dizendo que isso é algum tipo de bobagem. E eles não são caçadores de repente. A notificação do sistema Janelas anunciaram que o terceiro, quarta e quinta questões. Tudo foi respondido simultaneamente, enquanto várias cópias de Suin estavam em seus lugares, olhando para frente, em confusão e surpresa. E Meon riu maliciosamente, emitindo uma enorme quantidade de energia roxa brilhante, após o qual ele levantou a cabeça, virou-se para trás, estreitando os olhos com força, e olhou em frente com uma expressão maluca no rosto, dizendo que, a julgar pelas respostas, ela era uma caçadora. E a janela de notificação do sistema notificou que 3 selos
foram removidos do retornado. Sun e Swan foram muito surpresos e zangados com o que estava acontecendo, olhando para frente com confusão em seus rostos, enquanto Doc, que estava no chão atrás deles, segurou a mão na ferida e amaldiçoou mentalmente. O protagonista continuou a segurar a mão no peito e olhou para frente com um olhar cansado e claramente incompreensível, enquanto o sangue fluía de sua boca de tosse. E ele raciocinou que agora estava tudo acabado para eles. Imediatamente após isso, e de repente levantou a cabeça para cima e com os braços espalhados, riu, alto com uma expressão maluca no rosto, e emitiu uma enorme quantidade de energia roxa brilhante, dizendo que era hora de brincar e perguntando quem ele deveria matar. Primeiro, se saltou abruptamente para trás, inclinando-se um pouco para a frente, e olhou para a frente com grande entusiasmo, surpresa e desagrado, dizendo que ela não entendia o que aconteceu com ele e Doc, que estava sentado em seu lugar, olhando para a frente com um claramente insatisfeito expressão em seu rosto disse que ele pediu para não responder e ele se alimenta de respostas. E ela imediatamente disse que não respondeu e apenas o xingou. Após o qual, Doc acrescentou que não há necessidade de dizer nada em tudo, e para ele, essas também são respostas. Enquanto o homem ficou muito surpreso, em pé, no mesmo lugar, e olhou para a frente com um grande mal-entendido, vendo algo à frente ao mesmo tempo. Sol atingido com a mão, usando a lâmina. E homens com um movimento hábil de seu pulso. Repeliu seu ataque com um tapa-sol, ficou em seu lugar, balançando sua lâmina. Anne estava muito infeliz e cerrou os dentes. Enquanto os homens de repente apontavam para o lado, desviando seu golpe. E estava no ar, seus braços bem abertos para os lados. No mesmo momento, Sol pisou no chão. E uma projeção de manchas amarelas apareceu bem debaixo de seu pé. Ela então de repente voou no ar com grande velocidade, mirando em frente. Expressou sua raiva, movendo a mão para trás. E ativou suas habilidades, criando uma enorme rede semelhante a uma web no céu, que brilhava com um homem de luz laranja brilhante. Ficou em seu lugar e levantando a cabeça um pouco, olhou para frente com grande surpresa e falta de compreensão do que estava acontecendo. Até a rede queimando brilhantemente em laranja. Já estava bem na frente dele Sue Yan. Ficou em seu lugar e assistiu com expressão surpresa em seu rosto, olhando para frente. Enquanto Doc, que estava parado ao lado dela, olhou para frente com uma expressão estupefata, segurando uma lâmina na mão. E pensei que era Hermes dormindo. A resolução de Teseu na rede de Aracne. E essas flechas definitivamente pertencem às constelações do Olimpo, mas sem passar por um evento especial. É impossível para obter tantos estigmas de diferentes constelações. E mesmo ele só tem 2 areias. Continuou a estar no ar,
colocando as mãos bem na frente dela, e apontou. Encaminhou sua rede de fios, e naquele momento os homens que estava abaixo pulou bruscamente para o lado. Colocou a mão na frente dele e ativou o canhão preto, liberando um feixe de energia roxa. Enquanto várias cópias de sua armada com lâminas estavam se movendo direto para ele. E Doc pensou que como poderia Sam, que não é um personagem de sobrevivência, recebe tantos estigmas. Homens continuam a ficar no mesmo lugar, cobrindo o rosto com a mão e segurando o outro por perto, continuando a usar o canhão preto, apontando o dedo para o lado, até uma rede de fios amarelos. De repente, apareceu acima dele. Miane estava sob a rede e com a mão para frente. Atacou todos com um canhão preto, enquanto várias cópias armadas de Suyang estavam ao seu redor. E Sen pulou para o lado, dizendo que agora é a hora do ataque de Doc. Então, envolto em uma rede de fios laranja, olhou para o lado com um olhar muito surpreso, expressão assustada em seu rosto, enquanto a silhueta do protagonista apareceu bem na frente dele, olhando para frente com um olhar ameaçador e ameaçador. Olhe imediatamente. Depois disso, ele atacou com um hábil movimento de sua lâmina a mão dos homens que estavam no mesmo lugar. E ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. Doc imediatamente saltou para trás um pouco parado e colocou uma mão para frente. E outra coisa foi um golpe da espada, jogando o sangue do inimigo fora de todos os homens. Parado bem na frente dele, pego na rede. Estava muito zangado com isso. E de sua mão, uma grande quantidade de sangue saiu. Doc, e logo olhou para frente com grande surpresa, não entendendo o que estava acontecendo. E ficaram muito perplexos com o que viram. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema notificou que Mian Yu, o personagem de sangue, ativou o flash de nível 1. E ele olhou para cima enquanto o suor escorria pelo rosto. E estava muito insatisfeito com a situação atual. Swan e suas cópias que estavam em seus lugares, bem como Doc, foram muito surpreso com o que tinha acontecido e esperava. Onde, de repente, um flash brilhante apareceu do nada. E tudo ao redor foi iluminado com uma luz amarela. E Maia, que estava naquele lugar quando em algum lugar desapareceu. Doc olhou para frente e inclinou ligeiramente a cabeça, com incompreensão e cansaço, respirando pesadamente. Enquanto tão estava no mesmo lugar e olhou em frente com indignação e raiva óbvias, rangendo os dentes, dizendo que eles aparentemente não teve tempo até a janela. As notificações do sistema notificado de que a constelação do oculto conspirador estava suspirando tristemente. A constelação do prisioneiro do Golden Rupi estava ficando louco com o que estava acontecendo. E o dragão de fogo negro do abismo estava apontando o dedo para ele e perguntando ele para voltar a si
Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema notificou que a emoção de algumas constelações atingiram um nível crítico. Velho Doc estava no mesmo lugar, virando a cabeça ligeiramente para o lado, com um olhar confuso limpando o sangue de sua boca e dizendo que não era grande coisa. E eles o machucaram muito dano. Ele não vai correr longe deles e virou-se para Sam, dizendo que ela realmente fez bem. Naquele momento ela caiu de repente. Se ajoelhou e segurou com a mão, encostado no chão com olhos e rosto de branco puro, não expressando nenhuma emoção, até que uma luz vermelha brilhante brilhou sobre ela de cima. A rua estava coberta de enormes plantas verdes que envolviam ao redor dos edifícios. E tudo ao redor foi um pouco destruído. E sons estranhos foram ouvidos nas proximidades do Ok e Suyan. Correu para a frente com uma cara séria, enquanto logo atrás deles, uma de suas cópias estava com muita raiva, carregando Sun nas costas e com desagrado no rosto, rangendo os dentes, dizendo que ela parece ser aquela que ajuda aqueles em necessidade especial. E só ela tem que arrastar todo mundo nas costas. E não há necessidade de torná-la uma porteira. O protagonista virou-se bruscamente com o rosto que não mostrava emoção e olhou para frente com um olhar sério, pensando que ela usou todos os estigmas ao mesmo tempo. É por isso que seu corpo estava tão enfraquecido. Mas estigmas diferentes em um corpo. Neste momento, a cópia de Suan continuou a correr para a frente com os feridos. Sun nas costas, que estava inconsciente. E Doc pensou que isso estava nos caminhos da sobrevivência. E se ele estava certo, então ela de repente Suyan, continuando a correr para frente, curvando-se ligeiramente, com uma expressão calma no rosto. Disse que qualquer resposta torna a catástrofe de perguntas mais forte e Doc, de repente, distraído por ela, olhou para frente com um rosto que não expressava qualquer emoção e disse que este era um julgamento correto. O protagonista continuou a correr pelas ruas da alma e balançando os braços de um lado para o outro. Disse que os retornados são muito fortes, portanto, quando eles aparecem no novo mundo, eles receber punições e Suin continuou a correr um pouco à frente dele e perguntou quantos deles ele tinha no total. E ele imediatamente respondeu que várias dezenas, talvez, mas ele não sabia ao certo o protagonista. Continuou a correr segurando sua mão cerrada em um punho, direto na frente dele, e olhou para frente com um olhar sério e autoconfiante. Expressão em seu rosto, dizendo que é bom que não haja cenários adicionais. Mas o que significa que se eles o matarem no mesmo momento, ele de repente parou no lugar, colocando o pé bem na frente dele para desacelerar. E olhou para a frente dizendo que antes que qualquer outra pessoa começasse a responder às suas perguntas, e Suong e sua cópia também imediatamente tornou-se cada vez mais em seus assentos, até um aglomerado de energia vermelha brilhante
apareceu do nada, no ar, bem na frente deles para Kobe. De repente, apareceu como se do nada e sorriu, expondo maliciosamente suas presas. E disse que eles eram muito bons e até com punição. Mas ele ainda era um desastre. Mas os três foram capazes de colocá-lo em um canto. Falar sobre